Eu te agradeço pela fé, pela alegria, Pai. Estou feliz porque sou servo de Jesus. Pai, da tua justiça quero mais me aproximar. Pai, eu gostaria de minha vida te ofertar. Pai, em tuas mãos eu entrego todo dia, Pai. Vem me envolver em minha vida, abençoar. Agora estou em paz comigo mesmo, te ofereço, porque conhece as minhas mãos para espalhar tua bondade, compaixão e a caridade. Renovar o meu irmão. Quanta beleza, natureza e harmonia. Pai, me auxilia a melhorar todos os dias. Pai, quanta esperança de mudança em nossa vida. Boa tarde a todos os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo Facebook. E antes do estudo do Evangelho dessa tarde, vamos ler um trecho do Evangelho que está no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. O estudo do Evangelho dessa tarde está no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde nosso irmão Vandoval vai fazer o capítulo 4, falar sobre os bons espíritas. Então, pedindo a todos os nossos irmãos internautas que, se puderem nesse momento, mandar energias positivas e assim, elevando o pensamento ao Pai, cada um de nós possa então sentir as vibrações dos céus, as vibrações de Jesus, as vibrações de Nossa Mãe Maria Santíssima, e assim possamos receber essa mensagem dessa tarde de hoje com os corações abertos, com os corações preparados para ouvir essa mensagem onde falará sobre os bons espíritas. Que Jesus abençoe o nosso palestrante, intuindo-o de forma que possa nos trazer boas mensagens e que essas mensagens toquem cada coração. E assim, pedindo a Deus e a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima a permissão para dar por iniciado o estudo do Evangelho dessa tarde de hoje. Vandoval.
Boa tarde, meus irmãos, meus amigos que nos ouvem, nos assistem pelo Facebook. Como bem falou nossa irmã Alessandra, nós vamos hoje conversar sobre uma temática do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Mas por que Kardec colocou como título os bons espíritas? Será que existem maus espíritas? Será que ele estava falando dos verdadeiros espíritas? O que Kardec quis colocar com isso? No início do item 4, Kardec coloca: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, bem no início, Kardec se refere ao item anterior, o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17. O homem de bem. Então, para que a gente bem compreenda do que Kardec está falando logo no início dessa mensagem, a gente tem que ver o que significa um homem de bem. E a gente lendo, nós rememoramos algumas passagens, onde Kardec coloca que o homem de bem, acima de tudo, é um homem bom, benevolente para com todos, que não guarda rancor, nem ódio, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que tem necessidade também, porque é fraco, comete erros. Trabalha incessantemente para combater suas próprias imperfeições. Então, e muitas outras orientações nós vemos no item 3 sobre o homem de bem. Uma das coisas mais básicas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, seguindo o Evangelho, de uma forma geral, é nos comportarmos como homens de bem. E para isso basta a gente primeiro ler, verificar aquilo em que a gente mais comete, os erros que a gente mais comete e procurar nos corrigir. Nesse início também de tema, do item 4, tem uma passagem, um trecho interessante, onde ele coloca que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Paulo de Tarso, numa mensagem, Fora da Caridade não há Salvação, no capítulo 15, ele já colocava, esforçai-vos para que os outros, em vos vendo, digam que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Então, Paulo de Tarso já traz essa referência para nós. Porque todos nós, cristãos, seguimos a Jesus. E qual é a bússola? A boa nova, o Evangelho. Então, não é para haver diferença. Ah, é umbandista? Ah, é espiritista? Ah, é cristão? Não. É para ser uma só e a mesma coisa. Mais à frente coloca: muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos, porque precisa de esforço. É preciso nos esforçarmos. Por que isso acontece? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não. Porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de mistérios e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao vulgo, como muitas pessoas pensam. Que seja uma carta fechada, um mistério, um ocultismo.
para aqueles que não conhecem a doutrina espírita. Seria necessário, então, para compreender uma inteligência fora do comum, só as pessoas que têm instrução conhecem, compreendem o espiritismo? Não, pois vêm-se homens de uma notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências jovens, que mal saíram da adolescência, a apreendem com admirável justeza, nas suas mais delicadas nuances. E a gente tem exemplos disso. O próprio Leon Denis, muito jovem ainda, compreendia profundamente a doutrina espírita. E muitos jovens hoje em dia compreendem com profundidade a doutrina espírita. Eurípides também conheceu, Eurípides Bassanufo, muito novo a doutrina espírita, mais ou menos com uns 20, 22 anos de idade. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa que independe da idade e da instrução. Não tem nada a ver. É idoso, entende mais. É pós-graduado, entende mais. Não é dessa forma. Porque é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial, do espírito encarnado. Então, para compreendermos a doutrina espírita, para aprofundarmos na doutrina espírita, não basta a inteligência. Não basta a inteligência. Emmanuel, numa mensagem sobre Kardec, sobre o Espiritismo, ele diz mais ou menos assim: devemos nos convencer de que é necessário, aí ele coloca, sentir Kardec, estudar Kardec, analisar Kardec, meditar Kardec, e vai colocando uma série de verbos. Ensinar Kardec, cultivar Kardec, divulgar Kardec. Então ele vai colocando o Kardec, primeiramente, o quê? Sentir. Ele coloca que primeiramente nós devemos sentir Kardec. E logo acima, aqui também ele já dá esse direcionamento. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo, antes de tudo, bem sentido. Emmanuel, no livro Paulo Estevam, sobre essa questão da inteligência, né, e a compreensão das leis divinas e o amor, né, ele coloca, eu não sei, em meados do livro, quando Paulo de Tarso estava saindo, se eu não me engano, de uma região chamada Bereia, porque ele desejava, nessa parte do trecho, ele desejava conhecer Atenas. Então, convidou algumas pessoas, amigos, cristãos, se dirigiu a Atenas, só que, chegando lá, retornaram, ele ficou sozinho na cidade, entrou maravilhado, porque na mente dele, os filósofos de Atenas estavam ansiosos para conhecer, para ter notícia de Jesus. Isso na mente dele. Mal sabia ele que o povo já olhava ele assim de canto. Quem é aquele ali? Mas parecendo um mendigo, muito magro, cheio de cicatriz no rosto. E ele esperançoso de divulgar a doutrina de Jesus em plena praça. Porque antigamente era assim. Nem alto-falante tinha. Tinha que estar com a garganta muito boa, muita disposição, porque você podia até apanhar naquela época, porque só o que tinha era fariseu por perto, não lá em Atenas, né, mas principalmente na Palestina, né, para lhe impedir de falar de Jesus. Então, hoje nós temos muitos recursos, né, ninguém vai bater na gente, temos microfone, né, e muitos meios de comunicações para que a gente possa divulgar a doutrina espírita.
Então, ele, com essa boa intenção, uma certa tarde começou. De início se ajuntaram algumas pessoas interessadas, mas quando ele começa a falar que Jesus ressuscitou, começaram as gargalhadas. Começou a ironia, e ia saindo um após o outro. Mas ele, como um cristão de muita energia, muito vigor, muita fé, insistiu por mais de uma semana. E sem sucesso, ninguém se interessou, nem sequer para copiar as anotações de Levi, de Mateus. E isso lhe deu um frio muito grande no coração. Paulo de Tarso sentiu seu coração gelar. Era a primeira vez que ele entrava numa cidade e não conseguia fundar uma igreja. Muitas das igrejas eram fundadas dentro de casas, de alguma residência de um ou outro cristão. Então era a primeira vez que isso acontecia. E ele insistiu mais uma vez e conseguiu que um senhor generoso, chamado Dionísio, levasse até o Areópago, que é onde ficavam as pessoas mais inteligentes, né? Os sábios, lá da Grécia. E receberam ele. Dionísio levou ele e lá receberam Paulo de Tarso, só que com mais curiosidade do que interesse propriamente no que ele ia falar. E Paulo de Tarso, como um grande orador que era, falou muito bem, com imagens bem brilhantes, chamando a atenção da plateia. Mas, novamente, quando ele começou a narrar que Jesus ressuscitou, começaram as ironias, começou a ir embora, o pessoal começou a ir embora. Alguns que respeitavam mais ainda iam lá, batiam no ombro dele, dizendo que tudo bem, mas ele já estava indo para a ficção, né? Falando coisas de ficção. Enquanto outros saíam gargalhando. E Paulo de Tarso desejou pela primeira vez o tumulto dos judeus. Porque ele, a partir de então, né, percebia como as pessoas de Atenas estavam envenenadas pela falsa cultura. E que era preferível pregar na sua terra natal, na Palestina, em Jerusalém, porque, pelo menos onde havia luta, tinha como colher frutos. Há sempre como uma forma de colher algum fruto. E ali não. Ali o povo era frio como os mármores. Então, nós sabemos que a inteligência não basta. Não basta para compreendermos a doutrina espírita. Não adianta ter doutorado, não há necessidade de ter pós-graduação, especialização, não precisa ser gênio para compreender o Espiritismo. Porque tem muitas pessoas que não sabem nem ler e têm o amor e compreendem muito bem a doutrina espírita. Muito bem a doutrina espírita. Porque tem amor no coração. E consegue compreender perfeitamente o ensinamento de Jesus, né, dos espíritos superiores, do Espírito da Verdade, codificado por Allan Kardec. Porque já tem o espírito experimentado, maduro, já de outras existências. E o Evangelho prossegue. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que os envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato,
que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Então, muitos de nós buscamos o Espiritismo como quem vai a uma loja, né? Buscar um produto em troca, no caso da prática de alguns hábitos de caridade, de algumas práticas pontuais, né? De benevolência. Esquecendo que a proposta do Espiritismo é a nossa transformação. A proposta do Espiritismo é a nossa transformação. O objetivo do Espiritismo, qual é o objetivo do Espiritismo? Né? Qual é o objetivo do Espiritismo? Se alguém chegar, ei, mas qual é o objetivo mesmo do Espiritismo? Hein? Ele quer dominar o mundo, né? Quer ter 1 bilhão de seguidores, o que é que o Espiritismo deseja? Tem lá no Livro dos Médiuns. O objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Está lá, escrito por Kardec, lá no início do Livro dos Médiuns. Então, muitos de nós buscamos os espíritos para que eles nos sirvam, resolvam nossos problemas. Né? Resolvam nossos problemas. Eu quero passar no Enem, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina, está muito difícil. Vou lá, pedir. Né? Eu quero arranjar um trabalho e não estou conseguindo, vou lá. Mas eu não quero fazer, eu não quero estar frequentando, não. Eu só quero ajuda mesmo, assim, sabe? E eu posso até fazer alguma coisa, ir 1, 2 vezes lá, dar alguns alimentos, levar umas cestas básicas, mas eu não quero um compromisso, não. Né? Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Né? Não sabendo ela que o Espiritismo é um meio enviado por Deus para que a gente possa crescer espiritualmente, se modificar, retirar as nossas arestas e sermos mais felizes. Cada aresta que a gente tira, mais feliz a gente é. Cada defeito é retirado, mais feliz a gente é. E cada virtude adquirida, mais fortes nos sentimos, nos tornamos. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios. Sem indagarem, se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Então, já é um passo. Não aceitam compreender, não querem, fogem, muitas vezes buscam só o auxílio. Muitos dos nossos irmãos desejam apenas isso. Buscaram ajuda, mas não quero me aprofundar, não quero conhecer, né? E fica por isso mesmo. E para muitos de nós que já buscamos o trabalho na casa espírita, será que nós estamos fazendo o essencial? O que é o essencial? Para sermos considerados verdadeiros espíritas. A gente lembrou novamente do homem de bem, onde ele diz que o homem de bem, né, cumpre a lei de justiça, amor e caridade.
O que é necessário? Qual é a essência mesmo? O que eu, para me considerar um bom espírita? Nós lembramos, será que nós já estamos conseguindo exercitar o perdão dentro de casa? Né? Dentro de casa logo, a gente vai colocar dentro de casa. Principalmente agora, está todo mundo dentro de casa. Né? Está todo mundo dentro de casa. Nós estamos conseguindo fazer isso dentro de casa? Exemplificar? Pratico a caridade sem interesse? Né? Dar sem olhar a quem, chamado? Né? Falo a verdade com brandura? Ou falo de supetão, sem saber se estou ferindo? São perguntas que a gente deve se fazer. Outra coisa muito importante. Nós estamos acomodados nos nossos vícios? Muito importante. Porque nós estamos aqui para trabalhar o nosso interior. Nessa escola bendita, como dizem os espíritos. Porque o espiritismo é uma escola abençoada. Auxilia na nossa educação espiritual, moral. Então, será que eu estou acomodado naquele velho vício? Ou eu posso chegar, independente disso, e dizer, eu tenho 30 anos de casa espírita, me respeite. Posso? Não. De forma alguma. Tempo não significa nada. O que significa é a minha transformação, é o meu melhoramento. Se eu estou realmente seguindo Jesus, eu preciso me esforçar para apagar algumas manchas que muitas vezes tornam o outro infeliz. Não é? Será que na hora de dormir eu faço o exame de consciência? Ou eu só consigo fazer metade do Pai Nosso porque da metade para frente eu já cochilei? Ou não estão nem rezando? Não é assim? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Rapidinho, não chega nem no final. Dormiu. Sem nem se prevenir. Porque a oração nos previne, nos fortalece, nos guarda principalmente no nosso sono. Então é isso. Devemos fazer. Buscar na consciência. Eita, eu feri alguém hoje, alguém se zangou comigo hoje, o que foi que eu fiz de errado hoje? Faltou paciência em alguma coisa? Ou eu estou mandando muito? Menino, faz aquilo, menino, faz aquilo. Criança pequena a gente pode mandar, né? Os nossos filhos, né? Mas no dia a dia a gente tem que colaborar um com o outro, né? Trabalho em equipe. Então, aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe a alma, que nos outros, as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Fé inabalável. Eu me lembrei de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era tão desapegado que muitas vezes, pelo menos isso a gente ouve nas palestras do Divaldo, em algum outro livro, ele esquecia que tinha que pagar o bonde. Né? Ele pegava mesmo tudo que tinha no bolso dele, não lembrava nem do trocado da passagem. Porque do local onde ele atendia até a Tijuca, onde ele morava, que na época era periferia, precisava pegar um ônibus, muito distante. Então Bezerra de Menezes, certa vez, estava descendo lá da Federação Espírita Brasileira, que era em cima, né, no prédio, se eu não me engano, no primeiro andar, estava descendo, e assim que saiu, se deparou com um homem que o procurou, com muita sofreguidão. Doutor Bezerra, me ajude. Me ajude. Lá em casa, eu estou desempregado, a minha mulher também,
meu filho está doente, eu estou com febre e minha mulher está com febre. Imagine, a pessoa não tinha dinheiro, estava doente, estava com fome e não tinha perspectiva. E aí ele procurou no bolso, viu que não tinha nada, respirou profundamente, isso já pedindo intuição a Deus o que fazer. Aquele homem ali, todo maltrapilho, pedindo ajuda a ele. E aí ele disse: meu filho, eu não tenho nada para lhe dar hoje, mas eu vou lhe dar um abraço bem forte, em nome de Jesus eu vou lhe dar um abraço, de Maria de Nazaré. E quando você chegar em casa, você abraça sua mulher e depois abraça seu filho. E assim ele abraçou o homem. Menos de um mês depois, lá vem ele. Encontrou com Bezerra e disse: doutor Bezerra, aquele abraço quem me deu não foi o senhor. Aquele abraço só pode ter sido de Jesus. Porque quando eu abracei a minha mulher, ela sentiu algo diferente. E nós fomos dormir já saciados, mesmo sem comer nada. E a nossa febre passou. Eu abracei depois meu filho. Amanhecemos todos bem. E no dia seguinte, eu consegui. Um amigo veio me pedir para trabalhar junto com ele, numa obra. Aquele abraço foi o Senhor Jesus que me deu. Muito obrigado, Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes, isso é um caso no meio de 1 milhão. A gente sabe que ele é um espírito de luz, um espírito superior, né? Que atua na unificação do movimento espírita desde aquela época. Tinha uma dissensão aqui e acolá, e o Bezerra de Menezes estava sempre no meio para acalmar os ânimos. Onde tinha gente querendo se separar, ele disse... Já naquela época, no século XIX, tinha uma divisão no espiritismo entre os científicos e os que eram mais para o lado evangélico. E ele disse que é isso. Para que sejamos fortes, a gente tem que estar unido. Né? Como o macarrão. Você vai quebrar um pacote de macarrão. Só se você botar no joelho e botar força. Mas se você quebrar na mão, você não quebra não. Porque ali tem muito macarrão. Tudo é mole, mas estando junto é duro. Agora, se você pegar um macarrãozinho, você quebra com facilidade. Então, Bezerra de Menezes, desapegadíssimo. É um homem de Deus. Porque há muito tempo também ele já está no bem, praticando o bem. Há muitos séculos. Muitos e muitos séculos. Um outro gigante, Eurípedes Barçanufo. Eurípedes Barçanufo, desde criança, já mostrava uma certa preocupação com os doentes. Antes de ser espírita, quando ele era professor, ele inspirava os alunos dele a ajudar os necessitados. Vamos angariar aqui recursos para a gente ajudar os necessitados que tem ali na cidade de Sacramento. Então, Eurípedes Barçanufo, sempre com a palavra bem posta, sempre com a dicção perfeita, não feria ninguém, trabalhador incansável. Dizem no livro Eurípedes, o Homem e a Missão, uma coisa assim, que acordava às 4 horas da manhã e de 4 às 7 era receituário, o receituário de fora, porque ele recebia centenas de cartas todo dia. Era telegrama, naquela época telegrama, carta, né? No início do século XX, né? Lá em Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Então, Eurípedes Barçanufo, depois do café da manhã, 8 horas, de 8 às 10, mais serviço. De 10h30 até as 3 horas da tarde era no colégio, ensinando Allan Kardec. Colégio Allan Kardec. Nessa época ele já era espírita. Quando saía do colégio, começava o receituário local, das pessoas que moravam ali, até às 15 horas. Quando dava
depois da janta, às 18 horas, novamente, as tarefas do centro espírita e a assistência aos necessitados. Então, eu acredito que ele dormia pouco. Ele dormia pouco. Pouco comia, eu acho que não dava nem tempo para comer direito. Né? Eurípides Bassanufo, muitas vezes até ensinando na escola, se ele tivesse aqui sentado, muitas vezes ele estava trabalhando como professor e era chamado para trabalhar em desdobramento. Saía do corpo e ia fazer um atendimento. Saía aqui e se materializava lá para fazer um parto. Qualquer região daquela que estava precisando. Não tinha médico. Isso em desdobramento. Ele se desdobrava mesmo, né? Nos dois sentidos. Um trabalhador incansável de Jesus. E temos muitos e muitos outros exemplos. João Nunes Maia. João Nunes Maia fundou a Sociedade Espírita Maria Nunes, com uma grande assistência social lá em Minas Gerais. A campanha nacional do livro espírita gratuito, já lá em 1958. Distribuía, tinha vezes que ele chegava a distribuir 10 mil livros. Isso está no livro dele, da biografia, biografia do João Nunes Maia. Olha, você distribuindo naquela época. João Nunes Maia não é homem rico, não. João Nunes Maia, a família dele não era família de posses. É fruto de suor, de trabalho. Ele ajudou na transição de muitas casas umbandistas para que se transformassem em casas espíritas. Ele recebeu a fórmula da pomadinha, começou a confecção, divulgou a pomadinha para alguns centros espíritas e começou e ajudou mesmo ali na confecção. Né? Chegou a vir aqui para Fortaleza para fazer a confecção da pomadinha. Então, João Nunes Maia é um incansável trabalhador de Jesus. Né? Além de se burilar, a Joselma disse que ele é sempre um homem humilde. Né? Então, ele se burilava interiormente. Trabalhava, mas trabalhava também o seu eu, né? O seu interior. E muitos outros irmãos. Nós temos o nosso Divaldo Pereira Franco, a vida toda dedicada à assistência social. Muitas e muitas famílias na Mansão do Caminho. Né? Uma pessoa que se dedica muito ao próximo. Né? São quase 5 mil pessoas que ele atende na Mansão do Caminho. E tem o nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier é uma alma muito terna, muito cândida. O nome dele já está dizendo, é Francisco Cândido, porque ele é cândido mesmo. Chico Xavier começou a psicografar em Minas Gerais, lá em 1931, as primeiras poesias, sonetos, para o Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro dele. E aí um senhor, que não era espírita, era católico, ficou muito empolgado com o Chico. E queria apresentar o Chico a um escritor mineiro. Aí o Chico foi, vestiu sua melhor roupa, colocou o classificador debaixo do braço, com a pasta debaixo do braço, com as mensagens, né, os sonetos, e foi. Chegou lá, o homem apresentou, esse aqui é o Chico Xavier. E o homem olhou os sonetos, os poemas de Casimiro Cunha, né, Augusto dos Anjos. Aí ele disse assim, mas isso aqui é uma besteira. Isso aqui é uma besteira. Mas aí o homem que tinha levado ele disse assim, não, mas o Chico é um rapaz muito dedicado à doutrina espírita. É um rapaz sério. Pois ele é uma besta espírita. E aí ele ficou muito desassossegado, ele não gostou daquilo de forma alguma e saiu. À noite, durante a prece, a mãe dele aparece, desencarnada, Maria João de Deus, e diz,
E ele esperando que ela fosse falar alguma coisa, e ela não falou nada, fingindo que não estava sabendo. Aí ele diz, a senhora soube o que foi que aconteceu hoje? Aí ele contou. Aí ela disse assim, até que você foi bem honrado. A besta é um animal de trabalho. Mas mãe, ele me chamou de besta espírita. Sabe de uma coisa? Imagine você como sendo um trabalhador do espiritismo, uma besta a serviço do espiritismo. Uma besta que não dá coice. Porque uma besta que não dá coice é muito útil, é valiosa. Não está melhor assim? Aí ele pensou e confirmou, assim está melhor. Então, nosso irmão Chico, muito humilde, né? Muito benevolente, muito desapegado, é um exemplo de bom espírito. E que a gente siga esses exemplos que a gente conhece, mas tem muitos exemplos anônimos. Jeremias aqui e acolá, numa mensagem ele coloca. Então, meus irmãos, essa conversa nossa é para que nós possamos, né, nos esforçar para que domemos as nossas más inclinações, né? Porque o Evangelho coloca que o verdadeiro espírita é aquele que procura sempre domar as suas más inclinações, trabalhar o seu interior, né? E isso a gente consegue muito também com a ajuda do trabalho na casa espírita. Então é isso, que a paz de Jesus permaneça conosco, que assim seja.